Isso aí, salve, salve, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido: o dragão vermelho e o ódio aos cristãos. Sai daí não, fica comigo até o final. Só que antes esqueça de se inscrever, né? Clica aí no botão, vai ser bem rápido, não vai interromper teu vídeo, nem vai atrapalhar aí o teu tempo para assistir o restante desse vídeo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo, a cada postagem que a gente vai colocando. E ainda vem muita coisa boa por aí. Prepare-se para aquilo que há de vir. E é benção, querido. Esse vídeo a gente tem feito com muito carinho para abençoar, instruir, trazer preparação e trazer entendimento para o povo de Deus. Já diz a palavra do Senhor lá em Oséias, que o povo peca por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer um pouco mais das Escrituras, entender um pouco mais do mundo espiritual, para que a gente possa lutar com as armas corretas e contra os seres corretos, né? Tem muita gente brigando aí entre os seres humanos, mas na realidade a gente precisa lutar, nossa luta não é contra carne e sangue, é no mundo espiritual. Então, querido, o texto desse vídeo a gente vai falar aí, capítulo 12, versículos 3 e 4. Amém? Apocalipse 12, versículos 3 e 4, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Aqui a gente já percebe aqui nitidamente, querido, vários aspectos que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Um grande aspecto aqui é com relação ao tempo. Muita gente tem esse questionamento. Jesus falou que vem sem demora e já fazem 2.000 anos. Deus prometeu para Adão e para Eva que viria o filho e levou quase 3.000 anos para poder isso acontecer. Por que essa questão do tempo? Porque isso tudo a gente precisa entender que existe o Cronos, que é o tempo humano, e existe o Kairos, que é o tempo de Deus. Então as coisas não são bem determinadas, as coisas que acontecem no mundo espiritual, o tempo não é o mesmo. Tanto não é o mesmo que a gente vê o deslocamento de anjos, por exemplo, numa velocidade da luz saindo de um extremo da Terra para outro extremo da Terra em frações de segundos, porque tempo e espaço no mundo espiritual não é o mesmo que aqui no mundo material, digamos assim, no primeiro céu. Existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Então, o primeiro céu é tudo que é visível aos nossos olhos, lua, sol, estrelas, terra e tudo que neles há. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o lugar onde ficou Satanás e os seus anjos depois da queda, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, o que eu enxergo aqui de Apocalipse 12 é exatamente um painel de fundo. Deus está mostrando o painel de fundo espiritual para toda a história da Terra. Então Deus está contando como aconteceu toda a história da Terra, de que desde a criação, desde do fundamento do mundo, Deus já havia traçado um plano, desde que o homem pecou ali, Deus já havia traçado um plano e que Satanás estaria tentando lutar contra todas essas tentativas de Deus e de Jesus Cristo nascer, porque a vinda de Jesus Cristo traria de volta o poder sobre o homem, o poder sobre o ser humano. Então essa chave da morte e do inferno que Jesus tomou para si foi um poder que o diabo tentou lutar para que Jesus não fizesse isso. Então o que a gente vai ver é essa grande batalha que já aconteceu no céu e continua acontecendo nos nossos dias de hoje. Então o capítulo 12 de Apocalipse, ele não pode ser olhado somente no aspecto futurista. A gente precisa entender que Deus está dando o pano de fundo para que a gente consiga entender tudo o que está sendo predito no Apocalipse. Assim como nós dissemos no primeiro vídeo de Apocalipse, assista aí, do Deus que governa a história, a gente precisa entender que Deus está no governo de tudo e que se a gente não submete, se a gente não tem a humildade e se a gente, na dúvida, não considera sempre e deixa prevalecer sempre a vontade de Deus ao invés da nossa, a gente não vai conseguir entender o restante da história. Então a gente precisa obedecer
E no caminho a gente vai entendendo. É assim que as coisas funcionam. No início da ordem, querido, a gente não entende direito. Uma criança pequena, ela não entende por que ela precisa botar um cinto de segurança. Uma criança pequena, ela não vai entender por que ela precisa botar um capacete. Até que de repente ela leve um tombo ou sofra alguma coisa, e aí o pai e a mãe falam, tá vendo? Por isso que eu falei, põe a joelheira, põe o capacete, põe isso. Por isso que eu falei, não solta a mão. Né? Criança não tem a menor noção. Se deixar, ela vai para o meio da rua e sai correndo na frente dos carros. Então é melhor obedecer. Quando o pai fala, fica aqui, a criança não entende por que eu tenho que ficar aqui. Porque ela ainda não conhece os históricos de acidente, de atropelamento, e não entende as consequências de um atropelamento e o que isso pode acarretar. A criança não vai entender isso. Então o que ela faz? Primeiro obedece. Vai ser difícil para a mentalidade dela. Uma criança de 2 anos, por exemplo, 3 anos, é muito difícil tentar explicar todas as consequências de um atropelamento, todos os problemas que pode acontecer. Então você só dá a ordem, fica aqui, não solta da minha mão, não sai perto de mim. Estão entendendo? Então é assim que as coisas funcionam. Por a gente não entender como as coisas funcionam no mundo espiritual e a gente tem uma série de limitações para enxergar o mundo espiritual, a gente obedece. Então primeiro a gente obedece e deixa que com o tempo a gente vai entendendo. Paulo, por exemplo, chegou ao 3º céu, que é o que ele vai falar, que é o lugar onde está Deus e os anjos de Deus. O 2º céu estão o diabo e seus anjos, e o 3º céu é tudo que é o mundo visível, onde está os seres humanos, terra, sol, estrelas e satélites e tudo o que neles há. Esses são os 3 céus. Então o versículo 3 vai falar, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Aqui é a primeira figura da trindade satânica, que a gente vai falar, do dragão, da besta e do falso profeta, que são exatamente a trindade satânica. O dragão, ou a grande serpente, que é o significado de drakon, aí no grego, é a grande serpente, em oposição a Deus. A besta em oposição ao Espírito Santo. E o falso profeta, ou anticristo, exatamente por ser, o falso profeta é chamado de anticristo, exatamente por ser oposição a Cristo. Então é exatamente a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta. Só que os aspectos desse dragão aqui, Deus está chamando a atenção como alerta para nós. Então são detalhes que nós precisamos ficar alerta. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Um dragão vermelho, uma oposição ali a todo brilho mais para o tom azul, a todo o brilho de Deus, uma oposição muito firme e clara, e a gente começa a ver isso hoje, lugares de prostituição, lugares sombrios, sempre aquela luz vermelha tenebrosa. Por que isso serve de marketing e por que isso serve para identificar? Exatamente porque isso traz a representatividade do próprio Satanás e do próprio Lúcifer. Significa um ambiente de domínio total de Lúcifer ali e do diabo. Então, o grande dragão é vermelho, 7 cabeças. 7 a gente já falou que simboliza totalidade, simboliza multiplicidade, simboliza completude. Quando está falando do número 7, está falando de completude, quando está falando de cabeça, está falando de guia. Então, o fato de ter 7 cabeças, Deus já está dando alerta. Olha, o diabo tem poder e domínio de convencimento. O diabo tem poder e domínio de persuasão. O diabo tem poder e domínio de controlar psicologicamente, mentalmente pessoas. Então, a gente precisa colocar... Por que na armadura de Deus, assista os vídeos aí correspondentes, querido, a Efésios 6, que a gente tem aí no canal. Por que na armadura de Deus a figura da salvação é o capacete? Porque você não pode permitir que as setas, os flagelos, as palavras de Satanás dominem a sua mente. Porque se o diabo começar a dominar a sua mente, dominar a tua psique, ele domina o que você faz. Então, o que a gente percebe, se você começar a olhar o mundo ao seu redor e começar a ouvir determinadas frases, as pessoas estão psicologicamente dominadas, as pessoas estão como se estivessem sendo teleguiadas, e às vezes você não consegue convencer, e humanamente falando, você não vai conseguir convencer. Se você está vendo alguém caminhar por um mau caminho, você anuncia a verdade e ora para que todo sofisma, Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios, procura aí por essas palavras aí de fortaleza, eu vou deixar o texto aqui, todo sofisma, toda fortaleza que preenche o ser humano. E o que é sofisma? São ideias falsas, são conceitos, são
às vezes baseado na verdade. Às vezes a pessoa pega dois, três pontos que são verdade e elas fazem uma ligações mentirosas e elas fazem uma aplicação mentirosa daquilo. Então isso é um sofisma. Ele até se baseia na verdade, ele se utiliza de fatos que são verdadeiros, mas a conclusão que chega é completamente enganosa, como dizer, por exemplo, que Jesus era socialista, como se o socialismo fosse algo que realmente quisesse o bem para a humanidade. Se ao longo da história isso nunca aconteceu, se as bases do socialismo são totalmente contra tudo que é princípio de Deus, se o segundo ponto da ideologia socialista é a destruição da família, como que a gente pode ser cristão e socialista ao mesmo tempo? Então, todo esse pensamento esquerdista e humanista, se você prestar atenção, todo esse pensamento do socialismo ocidental, que é muito diferente do oriental, não que seja melhor, o socialismo oriental há muita mais repressão e ditadura e cerceamento da liberdade, mas o socialismo que veio implementado ocidentalmente, ele vem muito mais ligado ao hedonismo e ao humanismo. Seja você não pesquisou, pesquisa aí sobre o significado de hedonismo e você vai ver que há sempre essa busca pelo prazer, pelas coisas da carne, sabe? Pela liberdade extrema, sem limites para prazeres sexuais, sem limites. O conceito de que o homem, todos os animais e plantas é tudo a mesma coisa, é tudo igual e não tem diferença nenhuma, são conceitos completamente errados. A aversão ao criacionismo, a história de que Deus criou o homem e a mulher, essa oposição é o ódio que a gente vai ver do dragão e desse controle das 7 cabeças. Então, quando fala das 7 cabeças, é todo esse sistema de ódio que o falso profeta vai se utilizar como plataforma de governo. Então, o falso profeta só vai conseguir enganar as pessoas, e como a gente viu nos vídeos anteriores aí, se você não assistiu, assista, não perca, assista, corre logo para assistir os vídeos anteriores correspondentes, principalmente a Apocalipse 11 e as 7 cartas de Apocalipse. Assista que está aí. Todo esse domínio do anticristo e do falso profeta, ele só vai se dar porque existe uma plataforma de governo humanista e hedonista, porque quando você torna o homem voltado para dentro de si mesmo, você afasta de Deus. Essa foi a tentação de Satanás com Eva, fazendo com que Adão e Eva olhassem para dentro de si mesmo e percebessem assim, poxa, Deus não quer que eu seja, Deus não quer que eu conquiste, Deus não quer que eu veja, Deus não quer que eu. Isso é o humanismo, por isso o símbolo da marca da besta é o 666, ou seja, tudo voltado para o homem como centro do universo e os seus prazeres, as suas vontades dominando tudo. Por que pessoas são a favor de aborto? Porque elas são a favor de um sexo livre, de um sexo sem responsabilidade, e um filho impede uma vida promíscua. Um filho vai impedir, vai trazer sobre si uma responsabilidade de criar um filho e vai impedir com que a promiscuidade, com que a lasciva, com que a pornografia, com que a prostituição se multiplique e a pessoa persista nesse caminho. Então, tudo vai estar ligado ao hedonismo e ao humanismo. Toda a plataforma do anticristo está ligado exatamente por quê? Porque ele tem 7 cabeças, ele tem um domínio pleno, ele tem um poder pleno de convencimento, ele tem um poder pleno de trazer psicologicamente. A única maneira de você se proteger contra isso é com o sangue de Cristo e o capacete da salvação. Por isso você precisa ter o capacete da salvação e de repente fazer para você mesmo essa oração: Senhor, eu coloco o capacete da salvação, abre os meus olhos. Se você não conhece a história, dá uma lida sobre Eliseu e Geazi e a oração de Eliseu, quando Geazi fala assim, nós estamos cercados, tem muitos carros aqui ao redor de nós. O que Eliseu ora? Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja, e veja que muito mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Então, essa visão espiritual que você só vai ter com o capacete da salvação. Pessoas que estão dominadas e influenciadas pela plataforma do anticristo, preparando o fim do mundo, preparando pessoas para ficarem sujeitas e submeter à marca da besta, essas pessoas só saem dali com o capacete da salvação e através de Cristo. E outro símbolo que vai falar aí são 7 diademas. A palavra diadema, que é exatamente essa no grego, era um ornamento real, colocação de reis, ou seja,
Quando diz que ele tem 7 diademas, 7, completude, plenitude, a plenitude da realeza. Ele vai dominar, ele vai governar. Então aqui está indicando que Satanás tem o poder e o domínio de guiar, de controlar, de ser o rei, ou seja, de ter súditos exaltando a ele, adorando a ele. E por isso que a gente já falou várias vezes, uso de drogas, sexo ilimitado, promiscuidade, imoralidade sexual, idolatria, querido, isso tudo é culto. Não dissocie uso de drogas, promiscuidade, imoralidade sexual, idolatria, seja a idolatria no contexto que for, porque idolatria pode ser uma imagem que você adora, um santinho que você devota, um horóscopo que você lê, ou alguma coisa que ocupa o teu lugar, tudo aquilo que você diz assim, eu não consigo viver sem isso. Se esse isso que você está falando, que pode ser qualquer coisa, não é Deus, então isso é idolatria. Então isso é um ídolo para você. Então tudo aquilo que você diz, eu não consigo viver sem isso. Isso é um ídolo para você. E o que é? É a oração? É Deus? É a comunhão? É a intimidade com Deus? Beleza. Se for, eu não consigo viver sem isso. Se isso aqui dentro está oração, intimidade com Deus, santidade e o serviço ao Senhor, beleza, você está correto. Agora, se dentro do teu isso tem qualquer outra coisa que não tem ligação com Deus, é drogas, é sexo, é um vício, é uma dependência, é uma pessoa, é um emprego, é o dinheiro, é o poder, é a ganância, é o que for que não tem associação com Deus, isso é um ídolo, então isso é idolatria. Então sempre entenda, querido, idolatria, vícios, dependência, qualquer tipo de drogas e imoralidades sexuais, sexo ilícito são culto. Isso é culto. A origem disso tudo está em práticas cultuais, está em rituais cultuais de adoração a demônios. Então os 7 diademas está falando sobre isso. A realeza, o poder, o domínio, a cultuação a Satanás. Ele vai requerer culto para si e pessoas vão fazer isso como já estão fazendo hoje. O versículo 4 vai falar, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Vou deixar 2 textos aqui para vocês lerem. Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Então você vai prestar bastante atenção nesses textos que estão aqui, e assim que terminar o vídeo você vai dar uma lida nesses textos. Vai falar sobre a queda de Lúcifer, sobre tudo que aconteceu com Lúcifer. É por isso que eu olho para esse texto aqui de Apocalipse 12 e vejo como um pano de fundo histórico para Deus falar assim, olha, você precisa entender todo o contexto histórico, você precisa entender que o surgimento do anticristo, que o surgimento da besta, que o arrebatamento da igreja já estava tudo pré-determinado ao longo da história e o nosso passado já apontava para isso. E tudo que a gente viveu apontava para esse caminho. E aqui vai falar exatamente da queda de Lúcifer do céu e que ele arrastou 1/3 dos seus anjos. Então muito cuidado com 1/3. Esse 1/3 significa que os anjos, e Ezequiel vai falar sobre isso pelo comércio. O que é o comércio dito lá em Ezequiel? A lábia, querido, é o convencimento, é o poder da persuasão. Os anjos foram enganados, esses anjos desceram, caíram. Caíram para onde? Para o 2º céu. Então o 3º céu é onde estavam na origem, onde foram criados, e os seres angelicais foram criados primeiro, onde está Deus e os seus anjos. Lúcifer estava lá, e esse 1/3 dos anjos também estavam lá, todos juntos, até que Lúcifer caiu. E aí ele está num 2º céu, onde ele não tem acesso ao primeiro. Lá no livro de Jó vai dizer que ele, quando ele entra no primeiro, ele entra totalmente inferiorizado e humilhado, e aí ele se sujeita ali a Deus, ao poder de Deus, mas é do 2º céu que ele tem acesso à terra e que ele é lançado sobre a terra. Por quê? Porque esse 2º céu ele está envolto na terra e misturado ao primeiro. Só que a gente não consegue ver. O primeiro é o que a gente vê e o 2º é o que a gente não consegue ver, mas que está aqui tudo misturado, tudo junto, e o diabo atacando, e aí Deus envia os seus anjos. Por isso que a gente vai ver batalha de Miguel lutando contra os seus anjos. A gente vai falar sobre isso
um pouco mais para frente aqui, que a gente vai falar exatamente de Miguel aqui. Então esse 1/3 são os anjos caídos. Então o diabo não está sozinho. Não pense que ele está sozinho dominando no mundo espiritual, nesse reino espiritual. Já tem súditos angelicais servindo a ele, e ele quer arrebanhar pessoas para servir a ele, para se afastar do poder de Deus e da vontade de Deus. Então por isso esse ódio dele em relação aos cristãos, porque essa libertação para Deus é uma derrota para ele. E ele não vai ficar satisfeito com isso, então não acho que ele vai estar plenamente satisfeito com tudo que está acontecendo. Assim como a luz acabou aqui na metade do vídeo, mas eu falei, não vou parar de gravar esse vídeo aqui, porque eu estou falando do poder dele, eu vou continuar gravando, mesmo sem luz. A luz aqui acabou, mas a gente continua. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.